Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja conosco hoje e sempre. Continuamos com o estudo da série psicológica do Espírito Joana de Anjos, na psicografia do médium Divaldo Pereira Franco. Como sempre, o nosso convite para que nós nos recolhamos em momento oportuno e ambiente tranquilo, onde possamos acompanhar todo o estudo com calma, estando com o coração e a mente aberto para receber as mensagens da espiritualidade superior. Também, como sempre, eu faço convite para que possamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao nosso irmão maior, a Jesus, e através dessa imagem de Jesus tão próximo de nós vamos falar assim: amado Pai, de infinito amor e de bondade, de eterna justiça e misericórdia, pastor de tudo e todas as coisas, Senhor das nossas vidas, te agradecemos, Pai, por mais esse dia, por mais essa oportunidade de estarmos na matéria, por todas as bênçãos que nós recebemos, o lar, a família, a saúde, o alimento material e espiritual. Te agradecemos por todas as bênçãos, pois sabemos que o Senhor dos bens da vida é você e que tudo que você nos concede é muito mais prova do teu amor e da tua misericórdia do que do nosso merecimento. Te agradecemos, Pai, por tudo, mas carentes que somos, nós pedimos. Pedimos pelos nossos amores desencarnados, que eles possam sentir o nosso amor, a certeza do reencontro em um momento dessa vida futura. Ilumina os nossos amores conosco a caminho, mostrando eles a importância da família, dos valores morais acima dos valores materiais. Ilumina, Pai, aqueles que não têm quem ore por eles, que estão nas ruas com fome, com sede, os que estão nos hospitais com dores. Ilumina os que estão nos asilos, nos orfanatos sem solidão, os que estão nos presídios em condições indignas. Ampara os nossos irmãos que sofrem nas zonas umbralinas, nos vales dos suicidas, aqueles que calam as suas dores no caminho dos seus trabalhos, no silêncio das suas casas, no ambiente onde estiverem. Que cada irmão em dor e sofrimento possa ter certeza que nós temos, de que no momento mais difícil você está conosco, apenas esperando que nós possamos estar de coração aberto para ouvir aquilo que você tem para nos dizer. Por fim, Pai, ampara nós mesmos, nos dê força na nossa jornada de transformação íntima, nos ajuda a tentarmos ser a nossa melhor versão, nos dê coragem e fé para nos mudar, resignação e paciência para aceitar o que nós não podemos mudar da vida, do outro, do mundo. Nos auxilia a nos mantermos firmes nos momentos de dificuldade, nos momentos de tentação, mas também nos momentos de bonança. Nos ampara e nos auxilia hoje e sempre. Em teu nome, Pai, em nome de ti, Jesus, em nome de Joana, dessa espiritualidade superior, em nome da equipe desse trabalho, iniciamos o estudo de hoje. Assim seja, damos graças a ti. Continuamos então com o estudo da série psicológica, que no mundo material ela encontra como referência o Abraham Maslow, na sua psicologia transpessoal, tem um Adler, outros autores, que vão trabalhar essa ideia de que os problemas da mente humana, da psique humana, encontram razões não só na primeira infância, como Freud colocava, ou não só nos arquétipos coletivos, como Jung colocava, mas que na realidade tem uma dimensão transcendental, uma dimensão que Joana vai trazer para a gente, é uma dimensão que decorre desse espírito imortal, que é ele que manifesta-se através da psique. E Joana propõe para esses problemas da estrutura psicológica do ser, esses conflitos psicológicos que esse ser milenar vem trazendo, a terapia do amor de Jesus como a psicoterapia capaz de nos libertar de qualquer conflito individual, porque quem se ama não se coloca em situações que gerem conflitos íntimos, através do amor ao próximo, porque quem ama o outro após se amar, consegue evitar qualquer tipo de conflito, e o amor a Deus acima de todas as coisas, que nos torna o homem integral e que, portanto, encontra-se equilibrado com todas as formas de vida. Hoje nós iniciamos o livro Desperte e Seja Feliz. O convite é, Joana, para que nós olhemos de novo o fato de que nós ainda precisamos despertar, nós ainda estamos adormecidos psicologicamente, e que esse processo de despertamento é um processo que leva ao conhecimento, que leva ao discernimento
e que leva, portanto, ao amadurecimento psicológico, que é a única forma da verdadeira felicidade. Hoje nós vamos estudar a introdução até o capítulo 9. E eu começo com uma imagem, né, que é uma imagem bem representativa de como o homem moderno, né, o homem liberal, burguês, contemporâneo, ao qual nós nos inserimos nessa sociedade, ele se preocupa muito ainda com as posses materiais. Ele preocupa-se muito mais com o verbo ter do que com o verbo ser, né? Então, distraído nesses jogos de ilusão que a vida material traz, onde o homem busca o tempo todo o luxo, ele busca o tempo todo a busca do lazer, da distração, do gozo de forma constante, ele acaba adormecendo em relação ao verdadeiro sentido da vida, em relação às verdadeiras responsabilidades espirituais e os compromissos mais elevados que esse homem pode e tem que desenvolver nessa sua vida material. Então essa preocupação constante com os valores materiais é o que acaba gerando o nosso sofrimento, gerando as nossas aflições e nos colocando em situações desagradáveis, que são evitáveis, né? Mas que, como nós escolhemos esse caminho, acabam se apresentando inevitáveis como consequência das nossas escolhas, e elas servem para nos convocar cada vez mais para a realidade espiritual. É por isso que as questões materiais sempre vão chamar a gente efetivamente para nos despertar para valores morais, né? A perda de um emprego, um problema com um bem material, né? Vão ser sempre formas de nos convocar de que essas coisas são importantes, porque estamos na matéria, mas são transitórias. E que o que é realmente essencial é a gente utilizar essas coisas na medida que a matéria precisa, mas visando sempre a nossa transformação espiritual, né? Então o problema é que quando essas preocupações estão ali na psique humana, elas acabam dentro de uma estrutura psicológica desequilibrada, dentro de uma falta de equipamento, né, capaz de garantir que a gente saiba como lidar com essas questões, acabam gerando amargura e revolta, acaba gerando medo ou fugas, acaba fazendo com que ou o espírito, ainda em desequilíbrio, né, ele evite os desafios, evite os convites morais que a vida está fazendo, fugindo dos vícios, fugindo na revolta, ou ele enfrente essas dificuldades com hostilidade, com violência, com insensatez, com raiva, né? A ideia é de que o espiritismo, principalmente através dessa série psicológica espírita, nos oferece diretrizes para que nós busquemos a paz diante desses convites de despertamento que a vida vai nos trazer diante das dificuldades materiais que vão surgir. Um despertamento para que esse espírito adormecido possa de fato acordar para a realidade espiritual, possa de fato acordar para os valores que nós precisamos desenvolver, possa de fato acordar para a necessidade de nós nos reidentificarmos, né, de desidentificarmos com os valores que nós trazíamos antes e nos reidentificarmos com os valores éticos, os valores espirituais, com o bem que nós precisamos desenvolver. Claro que o processo de despertamento, tal como a imagem traz, não é um processo fácil, não é um processo em que nós muitas das vezes conseguimos enxergar o panorama todo, mas é um processo essencial para o espírito, né? No processo de evolução de Joana, cada espírito desenvolve etapa a etapa determinados valores que lhe são inatos, afligindo-se não poucas vezes por constatar as dificuldades de fronta, impedindo-lhe um avanço, ele estaciona, ele desanima ou ele se rebela. A jornada é atraente e a conquista das vitórias dá-se mediante o investimento dos melhores esforços, do interesse e do empenho para consegui-las. Porém, toda aquisição é resultado de afanoso trabalho. A plenitude, por isso mesmo, é um patamar superior, que para ser conquistado depende de realizações feitas nas faixas precedentes. Ou seja, esse processo de despertamento é um processo que é longo, é um processo, como mostra na imagem, de subida de uma montanha, né? De você efetivamente ir conquistando etapa a etapa, né? Metro a metro de distância, que é um processo que, obviamente, vai nos alcançar a felicidade, como viajante que depois que sobe aquela montanha toda, ele tem aquela visão de plenitude, né? De toda a área, né? Do vale, de tudo ali, mas depende do trabalho, depende do nosso esforço
E o livro é sobre isso, ele vai mostrando para a gente as situações, os instrumentos que nos ajudam a despertar e nos ajudam, portanto, a estarmos um passo mais próximo da felicidade. E, obviamente, o livro começa com o símbolo do despertamento, o símbolo da consciência, né? O símbolo do amadurecimento psicológico, que é o espírito mais elevado que já passou aqui no nosso planeta Terra, que é o homem Jesus. Joana vai destacar que nós não conseguimos analisar psicologicamente Jesus. Por que nós não conseguimos analisar psicologicamente Jesus? Porque Jesus transcende todos os nossos processos conhecidos de análise psicológica que temos na Terra. Todo o nosso conhecimento, ainda que espiritual, do processo evolutivo de um ser. Porque quando Jesus ele chega para a gente aqui encarnado, ele já era o construtor do planeta. Ele já havia participado da formação material, como está lá no livro, salvo me engano, Boa Nova, do Chico Xavier. Ele participou da formação material do planeta, né, do destacamento do planeta Terra da nebulosa solar, no momento da formação material, e ele retorna depois encarnando para nos trazer a formação moral, a formação evangélica para a gente. Então, como espírito designado para ser o nosso governador espiritual do planeta Terra, ele já era um espírito que já tinha o seu grau de perfeição. E, portanto, a gente não consegue analisar sequer Jesus do ponto de vista psicológico. Porém, se nós tivéssemos que trazer uma visão da psicanálise da forma que nós conhecemos, nós poderíamos dizer que ele é uma síntese de ambas as polaridades em harmonia emocional. Ou seja, nós encontraríamos os elementos ali que nós já tratamos em algumas aulas, né? Tanto o elemento masculino, feminino, né? Tanto racional como emocional, em equilíbrio, em harmonia, mostrando que ele é para a gente o modelo e o guia para a humanidade, porque justamente ele mostra não só esse sinal de equilíbrio, mas esse sinal de perfectibilidade intelectual e moral. Então nele coexiste, como já falei, tanto a natureza psicológica da ânima quanto do ânimos, né? Tanto o arquétipo feminino quanto o masculino. Tanto esse arquétipo racional, lógico, quanto esse arquétipo emocional, intuitivo, que mostra o avanço do espírito. É por isso que também a gente encarna em experiências masculinas e femininas, né? Que é para poder desenvolver esses dois elementos. E ele traz isso como um espírito perfeito, já desenvolvido em perfeita sintonia. E o Sermão da Montanha, por exemplo, é esse exemplo do ânima, né? Esse exemplo aí da moralidade, da intuição, né? Da mensagem divina belíssima sobre a vida futura, nesse sentido mais emocional. Já no momento que ele está ali em Golgotá, você vê o ânimos, né? A razão, né? A lógica muito mais evidenciada, né? Bem, a psicologia só consegue entender ou mergulhar um pouquinho melhor no pensamento de Jesus na medida em que a gente analisa o que o próprio Jesus disse, né? Ele disse que ele é o pão, que ele é o caminho, que ele é verdade, que ele é vida. Ele mostra então que somente através dele nós podemos penetrar a sua realidade e podemos então penetrar através da psicologia profunda um pouquinho do conhecimento sobre ele, mas sem jamais sermos capazes de defini-lo, sem capaz sermos capazes de limitá-lo, porque Jesus é o nosso grande paradigma que nós ainda não estamos prontos para entender com profundidade. Eu gosto desse trecho que Joana fala: a sua energia expressava-se com brandura, a sua bondade manifestava-se sem pieguismo, a sua coragem exteriorizava-se como valor moral que nada temia. Seu amor abrangia todos os seres, sem deixar-se arrastar pelo sentimentalismo banal e desequilibrado. Sua sabedoria irradiava-se sem constranger os ignorantes. Sua gentileza cativava, sem deixar distúrbio nas emoções do próximo. Ele era severo, mas não era brutal. Ele era afável, mas não era conivente. Ele era nobre, mas não era orgulhoso. Ele era humilde, mas não era verbal. Esse é o nosso grande guia e modelo. Por que Joana começa justamente esse livro com esse capítulo de Jesus? Para chamar a atenção para a gente efetivamente de que ele continua sendo o nosso modelo e guia, que essa sua psicoterapia baseada no amor, que é capaz de nos liberar dos conflitos e que, portanto, o nosso processo de amadurecimento é despertar para as realidades
espirituais a partir dos problemas que a vida vai trazer, utilizando a ferramenta de Jesus, dessa terapia do amor, como forma de nos liberar e liberar dos conflitos que nós temos com o outro e com a vida. Por isso que o próximo capítulo é litígios. Já disse Jesus, no mundo haverás de ter tribulações, né? Ou seja, todos nós enfrentaremos dificuldades, enfrentaremos conflitos. Joana vai chamar a atenção que, por instinto, a criatura é agressiva, né? Naturalmente, nós utilizamos o instinto como uma forma de proteção, que nos dá uma reação. Só que quando nós não conseguimos exteriorizar essa violência, nós acabamos tomando em mecanismos de fuga, de depressão, de amargura. Quando nós estamos numa situação conflituosa, que não conseguimos reagir, ainda com esse atavismo que nós trazemos instintivo, nós acabamos tombando para a não aceitação diante da situação, para a manifestação através da fuga, da depressão, da amargura. Então, a realidade é que para que o espírito possa lidar com essa questão, ele precisa entender que ele precisa alterar o seu comportamento para agir em equilíbrio. Ele precisa entender que a situação litigiosa pede para ele não uma solução externa, não uma solução de ataque ao outro ou à circunstância, mas uma situação de reajuste emocional, de reajuste psicológico e, acima de tudo, de reajuste moral diante da situação. Quando a gente não consegue estabelecer essa visão do equilíbrio diante da dificuldade, a gente acaba escolhendo o litígio, acaba escolhendo a briga como forma de autossatisfação, como forma de, ao menos, exaltação do ego. Então, se os conflitos são inevitáveis, por outro lado, os litígios são uma opção. Ou seja, o fato de uma pessoa discordar de mim, isso gera, em tese, um conflito de ideias, não gera necessariamente um litígio ou uma briga, porque eu não preciso me impor ou impor o meu ego ou buscar a minha autossatisfação. Joana chama a atenção que isso é herança dos nossos estágios inferiores de evolução, né? E que nós precisamos utilizar a nossa energia para adquirir valores morais, para buscar desenvolver valores intelectuais, para buscar desenvolver valores artísticos profissionais, né? Para buscarmos cada vez mais a conquista da razão, que vai fazer com que esse requinte dos atavismos primitivos que nós trazemos, do instinto da agressividade, ele acaba não predominando, mas que predomine a nossa natureza espiritual, que predomine o espírito em vez do corpo, né? O humano em vez do animal. Bem, é claro que a discordância, como eu já disse aqui, é natural, o conflito é natural. Mas, como diz Joana, há momentos para aclaramento e de sentimentos em níveis elevados de discordância. Ou seja, há momentos em que a gente realmente vai precisar discordar. Há momentos que realmente a gente vai precisar conversar para trazer mais aclaramento, né? Em que a gente vai dissentir para que esse diálogo racional possa conduzir à solução melhor. Mas não é a qualquer hora e não é a qualquer motivo. A gente não precisa criar situações conflituosas em qualquer momento. Então a Joana pede para que nós tenhamos cuidado conosco. Essa mensagem é muito importante. Na maioria das vezes a gente se envolve no conflito, na maioria das vezes a gente transforma em um litígio, alegando que a gente está preocupado com o outro, que o outro entenda, ou que o outro se comporte, ou que o outro respeite os interesses dos outros. Mas a gente não cuida de nós mesmos e lembra do comando maior de Jesus: amarás a si mesmo, né? E amarás o próximo como a si mesmo. A frase está invertida, mas leia: amarás teu próximo como a si mesmo amarás a si mesmo e amarás o próximo como a si mesmo. Nós precisamos nos amar. Então precisamos deixar que a energia divina, essa energia equilibrada de Deus, que ilumina todos os seres da criação através do fluido cósmico universal, inclusive a gente que adentra no nosso corpo através desse fluido, que ele esteja conosco, para que a gente possa, a partir dessa sintonia divina, evitar entrar em conflitos que não precisamos, evitar a tentação de entrar nesse litígio para impor a nossa vontade, para exaltar o nosso ego. Aquele que está certo não precisa mostrar para o outro que está certo. Então temos que superar essa tentação de entrar em contenda ou de se abater diante daqueles que buscam contenda com a gente, aqueles que são, que Joana chama, de litigantes da inutilidade, que estão o tempo todo lançando brigas e conflitos com os outros como forma
de não vivenciar e não experimentar os próprios conflitos internos que precisam ser resolvidos e que são a grande razão da nossa encarnação. Nessa imagem, uma representação muito clara desses litigantes que são os fariseus, que a todo momento, ao invés de aproveitar a presença de Jesus para o aprendizado das leis divinas, para entender de fato o Torá e os livros sagrados a partir da percepção do missionário, do grande escolhido de Deus, eles a qualquer momento faziam críticas, a qualquer momento entravam em conflito com Jesus, né? Dissentir é muitas das vezes uma atitude saudável, quando não se está de acordo por uma razão, diz Joana. Porém, transformar a discordância em litígio é injustificável, sendo remanescente da nossa inferioridade moral. Ora, discordar é válido. Nós temos, do ponto de vista cultural, espíritos que nascem com bagagens diferentes, não só do ponto de vista cultural, mas também intelectual e emocional. Mas a transformação dos conflitos e litígios mostra ainda a violência que está na gente, mostra ainda a agressividade, mostra ainda a nossa inferioridade moral. Ainda demonstra o fato como a gente está numa posição de autodefesa, como a gente ainda está numa posição de insegurança, em que a gente precisa que o outro concorde, que a gente precisa impor a nós mesmos, que a gente precisa reagir com agressividade quando os nossos interesses não são atendidos, né? Nós precisamos evitar isso no espaço dos nossos sentimentos, né? Se nós estamos buscando nos enobrecer, nós temos que buscar ter coragem para isso. Então precisamos ignorar os conflitos que vão aparecendo na gente, no sentido de transformar ele em litígios, no sentido de entender que é salutar nós divergirmos, mas que nós precisamos entender como nós vamos fazer isso. Então devemos ignorar aqueles que vão aparecer como verdadeiros crucificadores contra a gente, que vão nos perseguir, que vão tentar evitar essas nossas tarefas de enobrecimento, a nossa transformação. Às vezes é um familiar na nossa casa que fica incomodado com a nossa mudança íntima, às vezes é um colega do trabalho que está insatisfeito que você está fazendo o melhor que você pode. Temos que silenciar e prosseguir. Entender que o conflito com eles é inevitável pelo nosso desacordo, mas precisamos ter uma atitude saudável de respeito, de compreensão, de silenciamento e de prosseguimento. Como diz a Joana, retifica o equivocado e faz o melhor ao teu alcance, né? Nós podemos até falar que discordamos e explicar a razão, mas jamais permitir que isso se debandeie efetivamente para um litígio. Jesus não transitou no mundo sem sofrer. Todos os homens e mulheres de bem também experimentaram a militância, a oposição, a crítica, o conflito, o litígio. Mas o que Joana pede para a gente, para a nossa saúde mental, emocional e espiritual, é que nós não sejamos aquele que litiga, mas que faz o bem. Que nós não sejamos aquele que revida, mas que permanece firme no ideal do bem até o fim da nossa existência física. O próximo capítulo, Provocações, né, também vai discutir um pouco disso. A imagem é bem elucidativa, né, que a pessoa te provoca e a temperatura vai subindo, a gente muda o nosso padrão vibratório, porque a gente ainda deixa o exterior muito moldar a gente. A gente ainda não tem a firmeza nos valores tão grande a ponto que nós não deixemos que as condutas dos outros interfiram em nós, né? Joana lembra que a divina energia, a energia de Deus, penetra tudo e todos nesse fluido cósmico universal belíssimo que é instrumento de veiculação dessa energia de Deus. Essa energia que dá vitalidade para a gente, né? Entenda-se aqui não só o fluido vital para a existência dos corpos físicos em geral, mas também do fluido espiritual, da energia salutar que preenche e ocupa todos nós, né? Quando a gente se desloca emocionalmente, né? Quando a gente sai de uma posição de equilíbrio, uma posição de perturbação, nós deixamos de nos beneficiar dessa energia divina que entra na gente e passamos, na realidade, a produzir toxinas, a produzir venenos que desarmonizam os nossos equipamentos orgânicos, que são muito delicados. E aí começam os problemas de saúde emocional, de saúde mental, de saúde física, né? Nunca vai faltar motivos para que hajam disputas e que acabem resultando
em resultados extremamente perturbadores. Sempre vai existir pessoas que vão nos provocar e vão esperar tirar da gente o pior, tal qual elas possuem. O que Joana pede é que nós tenhamos sabedoria, de nos elevar acima das mesquinharias, né? Uma frase popular que é muito importante, que a gente precisa carregar. Nós queremos ter razão ou queremos ter paz? Porque se eu sei que eu estou certo, eu não preciso que o outro saiba, porque eu já sei. A minha realidade é minha realidade íntima, pessoal. A gente precisa parar com essa necessidade de querer que o outro saiba o que a gente sabe, querer que o outro faça o que a gente quer. Na verdade, o que a gente pode modificar e transformar somos a nós mesmos. Com o outro nós conversamos, ajudamos como podemos, mas a jornada do outro é a jornada do outro. Precisamos então nos elevar acima dessa vaidade, dessa presunção de querer dizer para todo mundo que nós estamos certos ou dizer que é o certo, né? E deter-se no entendimento de que elas produzem intoxicação e produzem, obviamente, a própria morte, porque vai destruindo nossos equipamentos físicos, né? Então nós precisamos entender que nós não temos que responder. Nós não devemos ceder espaço do nosso tempo, das nossas emoções, do nosso equilíbrio para justificar-se para o outro sobre as nossas escolhas, para impor o outro com a nossa visão, para responder às críticas do que o outro sabe da gente. Nós sequer conhecemos quem nós somos, assim como o outro sequer conhece quem ele é. A nossa consciência representa uma parcela perceptível da nossa individualidade, que a gente chama isso de personalidade. Mas a personalidade que a gente identifica, que os outros identificam, está bem longe da individualidade, que é todo esse componente psíquico formado não só pelo consciente, mas pelo nosso pré-inconsciente, pelo nosso subconsciente, né? Pelo nosso inconsciente profundo. Então, se sequer eu sei quem eu sou, eu vislumbro um pedaço da minha personalidade nessa encarnação, eu vislumbro os problemas emocionais que eu consigo resolver, quem é o outro para me criticar, para dizer quem eu sou ou quem eu devo ser, assim como quem sou eu para fazer isso em relação ao outro. Então, ceder o espaço do nosso tempo, da nossa energia emocional para fazer isso para o outro, acaba sendo um recurso extremamente danoso, daninho, como diz Joana, que vai acabar virando um desconcerto interior, porque o outro a gente não vai convencer, porque ele não quer ser convencido. Então a gente vai gastar energia e vai se desequilibrar. Joana diz que a consciência da ação correta não se compadece com a anarquia ou com a perseguição gratuita da ociosidade. Quem está correto, quem sabe que está correto, não persegue os outros, não busca destruir as coisas. A consciência da ação correta paira inalterada em sintonia com as forças vitalizadoras do bem, que proporcionam saúde e que proporcionam paz. Então, diante da provocação, é como está na imagem no quadro. A gente tem que evitá-la de qualquer forma. A provocação de qualquer natureza é um morbo que gera contágio e quando ela aceita, transforma-se em desequilíbrio. O provocador está sempre de mal com ele mesmo, saindo da cela escura em que ele se domicilia para perturbar, irradiando azedume, provocando anarquia e tentando, obviamente, atrapalhar os processos dos outros. Então pede Joana, ignora ele e sigamos adiante. O nosso compromisso é com a nossa consciência, porque é o tribunal da consciência que nos julga a cada momento pelo que nós fazemos. É o tribunal da consciência que nós vamos encarar quando despertarmos no mundo espiritual com as escolhas que nós fizemos. É ele que vai nos ensinar, a consciência, o respeito ao próximo, a quem nós devemos amizade ou não, né? Mas jamais obediência, jamais sujeição, jamais imposição de alguém. Nós devemos realizar as tarefas conforme nós abraçamos, não conforme as pessoas impõem. Então a opinião dos outros, de Joana, merece a consideração que nós damos aos outros. Assim ela pede para a gente não se deter em justificativas, não se deter em discussões inúteis que somente aumentam as desarticulações no trabalho, apenas geram perturbação.
Aqueles que são polemizadores, né? Aqueles que gostam de criar polêmica, que nos acusar, nós precisamos responder com o silêncio, com as nossas ações. Porque o tempo mostra e coloca cada coisa em seu lugar. Jesus constantemente foi provocado, mas ele permaneceu em alto padrão de comentário, jamais respondendo, aplicando sempre a terapêutica da compaixão em favor dos seus perseguidores. O tempo, vai dizer Joana, é sempre o melhor medicamento para todos os males. Ninguém se exime da marcha inexorável do tempo, que coloca cada coisa em seu lugar. No próximo capítulo, Joana vai trabalhar então as incompreensões. Muitas das vezes as pessoas nos convidam ao litígio, muitas das vezes as pessoas elas nos convidam ao julgamento, à provocação, e muitas das vezes elas fazem conosco incompreensão. Lembra, o capítulo é Desperta e Seja Feliz. É o convite para a gente entender que essas atribulações é para nos despertar dos valores morais. Saber como nós vamos lidar com essas situações. Então elas vão aparecer nas nossas vidas enquanto nós precisarmos lidar com elas, como processos de reajustamentos psicológicos, como processos de aprendizados. Deus é amor. Então ele deixa que isso aconteça com a gente não para nos infligir dor, mas para nos produzir real libertação. Porque essas situações nos amadurecem e nos fazem lidar com elas melhores. Nenhuma pessoa, diz Joana, vai passar pela jornada terrestre sem enfrentar os obstáculos que são necessários para o seu processo de iluminação interior. Todos nós vamos passar por dificuldades. Dentre esses obstáculos, muitos vão ter naturezas morais, desafiando as nossas resistências íntimas, né? E ajudando a conspirar com a nossa ou contra a nossa harmonia pessoal. São situações morais que vão buscar nos desequilibrar, mas que na realidade elas estão nos trazendo a oportunidade de nós firmarmos o equilíbrio de forma mais rígida, mais firme, né? No relacionamento social, uma dessas formas, uma dessas situações morais que nós colocada para o nosso processo evolutivo são as incompreensões. Ora, quem está sintonizado com Deus sempre exterioriza a paz, sempre irradia uma alegria de viver. Se a gente está equilibrado com Deus, a gente sente a harmonia dele conosco. E as perturbações não nos desestruturam. Não é que elas não vão, em alguma medida, impactar na gente, mas elas não vão nos desestruturar. Porque nós entendemos que que o perseguidor está enfermo. Porque a gente entende que aquele que está buscando confusão com a gente é aquele que está num estágio de patamar inferior. E, portanto, é muito mais um irmão que precisa de ajuda do que um irmão que a gente precisa que ele nos entenda. Porque nem ele se entende. Então, se ele não compreende ele, como ele vai nos compreender? Então, a Joana pede que, em vez de revidar com o mal, nós ofereçamos amor, que falta a ele. Em forma de perdão. Entender que ele nos julgou, que ele não conhece a nossa realidade. Em forma de fraternidade. Aceitar que ele é imperfeito. Entender que a gente não precisa hostilizar ninguém, porque a gente já superou, ou precisa superar, essas heranças do primitivismo que a gente traz para a gente. Então o problema da incompreensão é como está na imagem. É muito mais um problema de compreensão. Da gente entender efetivamente o outro. Porque, como eu disse, nós estamos em um processo de compreensão da gente. A incompreensão vão ter raízes nos comportamentos íntimos que mascaram, renovando as formas de agressão e mantendo a mesma acidez. Em razão da inferioridade dos homens, a incompreensão fomenta o desabar de excelentes construções de amor. Aquele que não se compreende, não compreende o outro. Aquele que traz maldade em si, enxerga a maldade no outro. E ele acaba colocando ao outro as lentes dos olhos ao qual ele vê a vida e acaba colocando, portanto, para o outro uma visão de que o outro é igual a ele. E são essas incompreensões que vão destruindo as nossas construções do amor. Só que Joana chama a atenção que todos aqueles que buscaram o progresso foram compreendidos.
Todos aqueles que buscaram abraçar o seu ideal foram julgados pelos frívolos, pelos maus, porque não compactuavam com eles. Então, Jonas pede para a gente perdoar os nossos perseguidores, porque eles já são infelizes, em razão da própria forma que eles cultivam no íntimo esse ódio, esse julgamento, essa visão ruim da vida, né? Ela pede que a gente siga com confiança, sem parar para olhar ou tentar entender porque as pessoas não nos compreendem. Eu gosto dessa parte do capítulo que ela fala: nós nunca vamos agradar os exigentes, os irresponsáveis, os ignorantes. Todo mal que vão nos fazer não pode ser o mal que nós vamos fazer. Se nós soubermos enfrentar isso, nós vamos evoluir muito. Porque o nosso exemplo de humildade é um chamado de renovação em paz não só para a gente, mas para quem estiver perto. Então nós não podemos nem nos deter, nem nos entristecer diante das incompreensões. Precisamos seguir em frente com o nosso trabalho, ignorando o outro, que nos julga de forma inadequada sem nos conhecer. O próximo capítulo, Enfrentando as Tentações, trouxe até uma representação tradicional aí dessa figura bíblica, que é uma figura, né, de linguagem para representar como o homem está sujeito o tempo todo a tentações. Nesse capítulo, né, a Joana vai chamar a atenção de que o crescimento espiritual, né, a busca pelos valores do bem, vai ocorrer sempre num ambiente onde a gente vai enfrentar tentações. Onde nós vamos enfrentar situações que vão justamente nos forçar a fazer escolhas. Escolhas que sejam boas e nos auxiliem nesse processo de desenvolvimento, apressando a manifestação desses recursos divinos que tem na gente, né? Do bem que está na gente, nessa semente divina, nesse self que foi colocado na nossa consciência, aquilo que nós precisamos ser, ou muitas das vezes as tentações que nós cedemos vão nos retardar nesse processo de evolução espiritual. Então, são de inúmeros desafios que o espírito vai vivenciar no processo encarnatório para a sua evolução. E os convites, tentações, né, as tentações vão ser um desses desafios que muitas das vezes vão se manifestar de forma perversa e perigosa. Muitos dos nossos irmãos caem ao longo da encarnação no caminho da tentação, né? Diante dele, a Joana pede que a gente tenha sempre serenidade, diluindo os impactos perniciosos. Quando a situação de tentação aparecer, pode ser uma coisa boba, né? Pode ser uma situação de comer algo que a gente sabe que não nos fará bem. Falar uma palavra que a gente sabe que pode gerar briga. É só a gente olhar para aquela vontade e, como diz Joana, com serenidade, esperar ela passar. Não cair nessa cilada cruel. Porque as tentações vão enxamear ou vão buscar justamente dar desânimos àqueles que trabalham, permitindo a preguiça. A tentação vai aparecer para aqueles que são idealistas através do pessimismo, dizendo que o trabalho não vai dar certo. Dos bons, através da ideia de anarquia, de que não adianta fazer o bem, porque está tudo errado mesmo. E na inferioridade, naqueles que já estão em desequilíbrio, ela vai multiplicar-se trazendo armadilhas de iniquidade, de maldade, de egoísmo, né? De individualismo e do vício, das tentações do gozo, do prazer momentâneo, buscando produzir conflitos e desordem. No mundo haverá de ter escândalos, disse Jesus. As tentações vão se manifestar e vão muitas das vezes conquistar alguns dos nossos irmãos como um instrumento do processo evolutivo, nos conclamando para a vitória real. Só que a vitória real só acontece após a luta. Uma luta sobre nós mesmos, porque o problema não são as tentações. Somos nós aceitando elas. Então precisamos tentar construir comportamentos firmes e seguros em cima da verdade, evitando tombar sobre as tentações
e prosseguindo diante das dificuldades, tentando ser felizes. Aqui uma outra figura lúdica, né, da tentação de Jesus que ele sofreu no deserto. Né? Claro que ele não viu um anjo nessa representação tão literal que a gente faz muitas das vezes do Evangelho, mas o que representa a tentação no deserto é justamente Jesus, diante da sua missão, que estava aguardando ele, ter encontrado razões para não ir, ter encontrado possível motivo do descanso, da satisfação das necessidades materiais, como algo que pudesse impedir ele na sua missão, e não impediu. É uma representação que até Jesus passou por dificuldades tentando-lhe, assim como nós também passaremos. Ninguém vai crescer moral e espiritualmente sem a presença da tentação. As tentações são as pedras na estrada que vão criar impedimento ao progresso do viajante, mas também são estímulos para que o viajante passe por elas e alcance a sua verdadeira vitória. São os aguilhões que vão impelir para a frente esse viajante e que vão buscar tornar ele cada vez melhor. Por isso que Joana pede para a gente se descobrir frágil, como nós realmente somos. Não podemos olhar para a gente dizendo, olha, nós vamos vencer as tentações, nós sabemos lidar, nós não temos problemas morais. Temos sim. Não há transformação sem autoconhecimento. A gente precisa conhecer quem nós somos para modificarmos. Entendeu? Que a psicologia gosta de chamar muito de gatilhos. Né? Quais são os gatilhos? Quais são essas situações de tentações que deflagram certos comportamentos em mim? Aceitar essa fragilidade, que às vezes a gente erra, que às vezes a gente cede à tentação, é importante para a gente observar as situações e adquirir força para resistir contra ela. Cada pequena vitória contra a tentação se torna uma grande vitória. A pessoa tem um vício, é viciada em cigarro. Ela fuma 30 cigarros. Hoje, em vez de fumar 30, ela vai fumar 29. Amanhã, 28. Ela ainda fuma, mas é uma vitória. 27, 26. Em algum dia ela vai chegar ao número 1. E tá tudo bem. É um processo. Cada pequena vitória é uma conquista valiosa em relação ao tentar. Mesmo Jesus, que foi sábio por excelência, foi tentado, ensinando que a tentação é um fenômeno humano e a resistência contra o mal é um sinal de conquista divina. No próximo capítulo, Joana vai trabalhar sobre as reclamações indevidas, que são outras situações que a gente também vai enfrentar como uma forma de despertamento. A reencarnação é a bênção que Deus nos dá para a nossa evolução. Quando a gente está desencarnado, a gente pede no mundo espiritual a oportunidade da reencarnação como forma de ascender. A gente pede o sacrifício como forma da gente alcançar metas melhores. A gente pede as provas que a gente vivencia. Só que uma vez que a gente mergulha na encarnação no corpo físico, uma vez que a gente adentra na matéria e pelo fenômeno da encarnação, tanto do ponto de vista material quanto espiritual, nós temos o esquecimento, nós apagamos a lembrança dos compromissos assumidos e acabamos fugindo deles, fugindo das nossas aspirações enobrecedoras. E aí, quando surgem as dificuldades que são naturais, que são programadas, que nós pedimos no nosso planejamento espiritual, nós começamos a apresentar reclamações. Precisamos aceitar melhor o que a vida nos dá e não aceitar o que a gente devolve para a vida. É muito comum a gente criticar o que acontece com a gente, mas não criticar o que a gente faz. E tem que ser o contrário. Jesus é a melhor maneira de Joana para superar o desânimo e a rebeldia. Ele aceitou as circunstâncias que a vida colocou. Ele aceitou o calvário, aceitou a crucificação, aceitou o julgamento. Ainda que fosse aparentemente injusto. Ainda que fosse aparentemente um ato de maldade. Mas por que o Pai permitiu? Porque
porque estava dentro da sua missão. Estava dentro daquilo que ele veio provar. Precisamos melhorar o nosso psiquismo, aumentar mais as nossas resistências mentais, buscar de nos interessarmos mais pela luta, as verdadeiras lutas que precisamos inventar. Lembram do capítulo do conflitos? Os conflitos com o outro não são as verdadeiras lutas. O campo de batalha que nós travamos é dentro da nossa mente, da nossa psique, com os nossos valores, com os nossos pensamentos, com as nossas condutas. Precisamos sintonizar muito com Deus para Ele poder nos dar a força para enfrentar os nossos problemas, as dificuldades que a vida vão trazer. Aprender como está na imagem, o reclamar não resolve a questão. Antes de encarnarmos, nós estávamos com a consciência lúcida, identificando as situações que seriam uma oportunidade de crescimento, que seriam a chance da nossa redenção. Desencarnado, a gente reconhecia as nossas deficiências, compreendia a necessidade de nos iluminar, entendíamos a urgência da meditação sobre situações que podiam nos ajudar a nos equilibrarmos, evitando comprometimentos morais. E aí aceitamos as provações. Só que agora que o mapa de provação aparece para nós, agora que a aflição nos convida ao reajuste emocional, agora que o problema nos instiga ao desenvolvimento das nossas capacidades intelectuais e morais, agora que a vida nos traz situações para nós testemunharmos os nossos valores morais, a gente busca se evadir dos nossos comprometimentos morais. Só que a gente nos comprometeu no mundo espiritual. Nós, inclusive, pedimos ao nosso mentor, os nossos espíritos familiares, que estivesse ali conosco ajudando. E esses momentos que a vida nos traz, que são momentos difíceis, são os momentos mais importantes da nossa existência. Eu ousaria dizer que ao longo da nossa encarnação, vários dias da nossa vida não vão ter grandes impactos no nosso processo evolutivo. Mas algumas situações, alguns momentos, são os momentos em que nós vamos testemunhar as nossas transformações. Então, o Joana pede para a gente apoiar na coragem e na fé. Coragem, porque nenhuma situação que o Pai coloca a gente não vai conseguir lidar. E fé, depois da tempestade sempre vem o sol. E o sol brilha mais forte. A gente precisa entender, e essa imagem é belíssima, que Jesus ali sendo julgado por Pôncio Pilatos, sendo não escolhido pelo povo, mas sim Barrabás, mostra para a gente a necessidade da resignação, da fé, da coragem, do enfrentamento. Diz Joana, respira no clima que é necessário ao processo liberativo. Olha que profundo isso. O clima que a gente respira, as situações que a gente vivencia, são situações que estão ali para forçar a gente nos libertar. Libertar de quem? Do outro, do mundo, não da gente. Das nossas deficiências mentais, morais, psicológicas, espirituais, que nos afastam da felicidade. Libertar a nossa psique desses conflitos, das situações mal resolvidas. Então nós temos um ambiente que nos dá as ferramentas para isso. E Joana fala, nuvens carregadas e tempestades frequentam anunciam-se, ameaçadoras, e escurecem o céu dos teus júbilos. Não aduana das tuas realizações. Não reclames. Agradece a Deus a oportunidade de seres aquele que exemplifica entre lágrima o que os outros fruem por encontro entre sorrisos. Nunca te queixes e nem relaciones ingratidões. O ingrato sabe que o é. Amargurado autopune-se. Infeliz aflige-se. Quanto a ti, segue adiante.
Olha que advertência linda. Alguns vão parecer que estão vivenciando em alegria, em sorriso as suas provas. Deixe-os. Nós vamos carregar o coração aflito, as lágrimas. Muitas vezes vamos ter dificuldade de levantar, de tentar de novo. Mas nós vamos tentar. Nós vamos ter coragem de enfrentar aquilo que a vida nos traz. E assim como Jesus enfrentou o Calvário e nos dá a boa nova, né? No dia seguinte, né? Ele vem anunciar para a gente, né? A existência da vida espiritual, a felicidade dele. A gente precisa carregar a nossa cruz no nosso noite de Calvário. E assim como Jesus sozinho vivenciar a nossa dor, nosso sofrimento. Sem reclamação, que Jesus não reclamou na cruz dele. Para depois nós encontrarmos esse renascimento, essa boa nova, o verdadeiro sentido da Páscoa, né? Que é esse novo ser que surge feliz depois de enfrentar os seus sofrimentos. No próximo capítulo, 3 inimigos, Joana vai trabalhar que existem inúmeros adversários que vão trabalhar contra a nossa paz. No mundo material é muito difícil a gente manter a paz. E que eles aparecem quando a gente menos espera. E que acabam assumindo proporções extremamente ameaçadoras. Que acabam nos desequilibrando e que acabam nos levando a fracasso. E ela dá nome para esses 3 inimigos. Depressão, ressentimento e exaltação. A depressão geralmente surge quando os problemas aparecem para a gente sem solução e a gente, por ter ainda um temperamento muito delicado, não sabe lidar ou acha que não sabe lidar com aquilo. E cai em desânimo, cai em depressão. Só que Joana diz que depressão é tóxico. Depressão envenena lentamente o ser. Outras vezes, quando a gente está diante de situações que nos causam dor, a gente reage com ressentimento. Se ressente, fica magoado. Só que o Jonas diz que o ressentimento é como se fosse mofo, que vai apodrecendo todo o sustentáculo onde se apoia. Vai destruindo todas as pernas, né, todos os apoios de uma cadeira, de uma mesa, até ela cair. E quando não agimos com a depressão, com ressentimento, nós agimos com exaltação, com raiva, que como uma eletricidade devoradora, atinge os nossos nervos, gera relâmpagos de loucura, gera uma trovoada carregada de rebeldia, que atrapalha os ideais da vida e despedaçam todos aqueles que tombam nela. Como lidar com a depressão? Como lidar com o ressentimento? Como lidar com essa exaltação? Para a depressão, diz Joana, a gente tem que usar a vacina da coragem, pela prece. Não há problema que não possa ser resolvido, não há situação que não possa ser minorada. Deus está conosco nos nossos propósitos. Ganhemos coragem de enfrentar a vida. Isso também passará. É uma frase que a gente nunca deve esquecer. Para o ressentimento, essa mágoa que a gente tem, o raciocínio lúdico. Vamos usar o raciocínio. A gente só se ressente porque espera algo do outro. E a gente espera algo do outro porque a gente não fez por real caridade. Joana diz que o amor nada espera. Então não nos ressentamos com os outros. Façamos a nossa parte. Se o outro não fez a dele, agiu com gratidão, é problema dele.
E para exaltação, para esse ódio, meditação. Inspirarmos profundamente, sentirmos as nossas emoções, recompormos as nossas energias. Em um contexto hoje da vida, dessa vida contemporânea, onde o vício se tornou algo comum, aceitável, os atos de crueldade e violência recebem aplausos e apoio, a insensatez é considerada algo normal, a corrupção algo aceitável. A gente vai enfrentar muitas dificuldades nesse mundo. Mas que Joana pede é que a gente se deixe à margem desses problemas. Que nós não reajamos com eles com depressão, com ressentimento, com exaltação. Que nós deixemos essas situações longe, porque esses vapores tóxicos nos contaminam. Então temos que parar, no momento atual, com essas questões políticas, com essas discussões de valores morais na sociedade que nós temos feito e que, na realidade, só nos coloca nesse contexto onde nós somos influenciados com esses vapores tóxicos e acabamos respondendo com depressão, com ressentimento ou com exaltação. Precisamos focar na oração como forma de manter o nosso equilíbrio, que é a nossa tarefa. Para a sociedade ser equilibrada, nós precisamos estar equilibrados. Então vamos começar com nós. Prosseguir com o trabalho, com amor desinteressado. Usar a oração, a meditação, a disciplina moral e mental para preservar a nossa saúde espiritual. No próximo capítulo, Diante da Luta, e a imagem é bem representativa dessa frase, né? Uma luta são sempre duas pessoas fazendo força ao contrário, cada uma por seu lado, né? A Joana chama a atenção que a vida é um processo de ação. A vida é um processo de luta. Uma luta onde existem sempre essas duas forças contrárias. Onde uma vai ganhar. Onde a gente vai produzir um novo biotipo, um novo valor, uma nova realização. Vai ter sempre essa situação de luta, de esforço contrário. Ela diz, portanto, que luta é sinônimo da vida. Então a nossa ascensão como espírito resulta incessantemente dessa luta entre, por um lado, as nossas paixões, as nossas más tendências, os nossos atavismos psicológicos e, por outro lado, o nosso self, os valores morais que a gente precisa desenvolver, as novas escolhas de vida. Em que a gente vai buscar nesse embate, né, nessa corda que a gente está puxando, fazer com que o amor, o trabalho, a abnegação, a vivência das virtudes ganhe. Só que se por um lado a luta é salutar, porque vai ter esse confronto, esse esforço entre as nossas más tendências e boas tendências, por outro lado, a gente constrói na vida algumas lutas que nós não precisamos. Que são lutas que geram a desordem, lutas que surgem de conflitos não resolvidos, lutas que geram tormentos não equacionados. Por isso que Joana pede que a gente saiba distinguir o tipo de luta que nós precisamos enfrentar. Nós precisamos ter uma luta sem revolta, sem angústia, uma luta pelo bem que a gente faz, pelo dever de executá-lo. Precisamos lutar em paz, sabendo que os bons espíritos vão estar conosco. Como é que nós vamos lutar em paz? Nós vamos lutar contra nós mesmos. Nós vamos lutar pela prática do bem, não fazendo mal ao outro. Olha a imagem belíssima de Francisco de Assis, pedindo para os seus pobres. A luta é contra nós. Francisco, que era um rapaz rico, com poucos valores
morais desenvolvidos, né? No início da sua jornada, ele faz da sua jornada franciscana uma luta contra si próprio, não contra o outro. A luta é um desafio abençoado que a lei do progresso impõe. Há, no entanto, muita luta que se estabelece na Terra. A luta pelos valores transitórios que perdem o seu significado com a morte. A luta pelo poder, a luta pelo dinheiro. A luta pelas paixões da matéria. A luta pela agressividade dos maus e predomínio momentâneo sobre os bens, até que a enfermidade e velhice vença os dominadores. Há pessoas que com a sua maldade se dominam e ganham. Afinal, o mundo é dos homens ainda, né? Dos homens desequilibrados. Mas a enfermidade e a velhice vão acabar tirando eles. A luta do mal nunca permanece. Nunca ganha verdadeiramente. A luta dos girantes que esmagam nações e depois fogem com a consciência culpada. A luta pelos gozos efêmeros e frustrantes que se transformam em labaredas, assinalando o curso pelas cinzas dos já fruídos. Mas há também a luta pela renovação dos sentimentos voltada ao bem. A luta pela aquisição dos valores imperecíveis que dão existência à vida. A luta pela superação das paixões primitivas que pertencem à experiência do passado. Há lutas pelo melhoramento do caráter, pela iluminação da inteligência, pela glória das ações no processo da evolução. A luta pelo autodescobrimento. E essas são as lutas que nós precisamos lutar. Precisamos parar de lutar pelas coisas, precisamos parar de lutar contra o outro, precisamos lutar contra nós mesmos. Fazendo florescer as nossas virtudes, fazendo despertar os nossos valores, fazendo transformar a nossa vida e as dos outros com as nossas ações. No próximo capítulo, arrependimento e reparação, Joana chama a atenção de que outra situação que ajuda no nosso despertamento é o arrependimento. O arrependimento é abrir-se para o bem, ela diz. Quando a gente descobrir que errou, nós temos que começar a pensar como é que a gente pode consertar. Mais do que pedir desculpa ou perdão. Tentar recompor os danos. Tentar reparar o mal praticado. Tentar fazer que saia um resultado feliz daquilo. Por que arrepender-se é abrir-se para o bem? Porque aquele que não se arrepende, ele ainda está preso no primitivismo. Ele ainda está com a consciência adormecida. Ele ainda está pensando que ele está certo, ainda está afirmando o seu ego. Ainda está deixando predominar esses atavismos, esses valores que ele traz da outra encarnação, que ele não se libertou e que ele não quer superar. Claro que nenhum de nós gosta de errar, mas o erro e o acerto são duas palavras comuns do processo de aprendizado. E para a gente evitar errar, a gente precisa estar mais sintonizado com a consciência divina, que é o que Joana chama atenção, que é se ligando a Deus que a gente vai fluir emoções e pensamentos que vão nos ajudar a não errar. Por isso a importância da prece e da meditação, como alimentos espirituais diários para ajudar a gente a estar sempre observando e controlando as nossas ações. Mas se a gente errar, a gente não deve se culpar, que a culpa é punição, mas a gente deve se arrepender, que o arrependimento é despertamento, buscando reparar os maus que a gente praticou, utilizando, como está na imagem, as ferramentas que a gente tem para nos transformar. Todos nós temos o direito de errar, é condição normal da nossa humanidade, ainda porque nós ainda temos imperfeições. Mas prosseguir no erro é primitivismo. É a gente deixar as nossas más tendências predominantes. Por isso que o discernimento é importante, porque ele vai nos ajudar a entender que a gente errou, mas que precisa corrigir. Por isso que o arrependimento é essa ferramenta de conscientização, de construção da responsabilidade.
Então não basta só se arrepender, porque se arrepender é a fase inicial. Mas não significa uma real transformação. Às vezes até o arrependimento é confundido com remorso, porque remorso tem muito mais a ver com medo das consequências do que responsabilidade das ações. O processo de despertamento da consciência pede que a gente olhe sempre os danos que a gente causa com as nossas escolhas. E é por isso que o arrependimento surge naturalmente de um processo de conscientização, porque a gente fica vendo as nossas consequências e pensando como é que a gente pode reparar o mal que a gente praticou. Por isso que só se arrepender não é um passo completo na elevação do caráter. É um passo importante, mas é necessário a gente buscar reparar o mal. Mas muitas das vezes o ofendido não deixa a gente reparar o mal. Mas isso não é impedimento para que a gente tente reparar, nem que não seja com ele, mas com a prática de ações reparadoras. Então essa imagem que eu acho que é muito significativa, né? Porque na última ceia Jesus falou que ia para um lugar onde os apóstolos não poderiam acompanhar eles. E Pedro fala que ele iria onde Jesus fosse, acompanharia como Jesus fosse. E Jesus fala para ele, mas você, Pedro, vai me negar 3 vezes até a hora do galo, né? E Pedro não aceita que ele fale isso. Mas no momento da crucificação, Pedro vai negar Jesus, com medo de ser crucificado também. Ele tinha medo de sofrer toda aquela inflição de dor que Jesus sofreu. E ele nega Jesus. E isso muda Pedro, porque Pedro depois disso passa a vida toda como um apóstolo, buscando se transformar e buscando consolidar esses valores da fé, da resignação que ele não tinha antes, tão bem desenvolvidos. Por isso que Jesus diz que Simão seria a pedra ao qual ele edificaria sua igreja. Não é uma construção material, não é a Basílica São Pedro. É a construção moral do homem perfeito que se transforma, do homem perfeito que tenta se tornar uma pessoa melhor. Quando Pedro já está com a idade avançada e recebe a notícia de que ele seria crucificado também por ser um seguidor de Jesus, os seguidores de Pedro convencem Pedro a sair da cidade para que ele não fosse crucificado. E Pedro sai. Notícia do Espírito de Maria Dolores. Só que quando Pedro está saindo na mesma estrada de Damasco, ele vê Jesus. E ele vê Jesus voltando para a cidade. E ele pergunta, mestre, para onde você está indo? E Jesus fala, estou indo terminar o meu trabalho. E aí Pedro entende que o trabalho de Pedro não estaria completo se ele continuasse a pregar o evangelho pelo mundo, fugindo daquilo que Deus trazia para ele. Que era a crucificação. Inclusive em atos de humildade, né? Ele aceita a cruz invertida de cabeça para baixo. Por que eu estou trazendo a imagem do Pedro? Porque Pedro se arrependeu verdadeiramente de não ter cumprido a palavra dele. E ele reparou no final cumprir a palavra dele, a ponto de dizer ao guarda, faz o teu trabalho porque eu fiz o meu. Muitos homens e mulheres que nós celebramos como Pedro hoje, São Pedro, erraram, mas padeceram com arrependimento, se ergueram, repararam os prejuízos causadores e dignificaram a humanidade. Renova-te no bem a cada momento, de forma que a tentação da agressividade e os vícios morais comprometedores sejam enfrentados e vencidos, propiciando uma vida harmônica, uma caminhada saudável. Todavia, se caíres, examina a gravidade do erro, arrepende-te e repara junto àqueles a quem mais goaste ou esqueceste de amar. O arrependimento é luz na consciência, e a reparação é a consciência do dever em ação. E assim nós encerramos esse belíssimo estudo da Joana de Ângeles, com muitas reflexões,
fechando os nossos olhos, né? Elevando de novo o nosso pensamento ao nosso Pai e agradecendo ao Pai, a Jesus, ao Espírito de Joana e à mediunidade equilibrada de Divaldo Franco. Agradecendo essa espiritualidade superior que acompanha esse trabalho, essa espiritualidade do bem que nos acompanha, nosso mentor, nossos espíritos familiares. Essa espiritualidade que acompanha a casa espírita no seu trabalho, dando força a ela, seus dirigentes, seus trabalhadores. Agradecendo pela chance de podermos ter tão lúcidos ensinamentos e pedindo, Pai, força para que possamos sermos capazes cada vez mais de aplicar em nossas vidas, para que carreguemos em nossos corações, mas que possa irradiar em nossas palavras, em nossos pensamentos, em nossas mãos, nas nossas ações. Nos ampare, nos auxilie hoje e sempre, nos ajude a manter firme nesse estudo e permita que possamos nos reunir mais uma vez para estudarmos a série psicológica de Joana de Anjos. Assim seja, damos graças a Ti.